Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. No vídeo de hoje nós vamos ter uma conversa mais amena, mais tranquila, né? Digamos assim, saindo um pouco dos estudos que a gente faz sempre, né? Mas é claro que não vamos perder a oportunidade de estudar e de aprender. E nesse vídeo vamos comentar sobre um relato, tá? De uma das minhas experiências espirituais fora do corpo, em projeção astral. Então vamos conversar sobre isso e nesse vídeo vamos falar sobre como certas entidades dominam as pessoas pelo medo e certos arquétipos do medo que são criados, né, como lendas urbanas, coisas de filmes de terror e coisas do tipo, né? Então vamos lá ao assunto. Bem, amigos, vamos ao assunto, né, para tentar fazer com que o vídeo não fique tão comprido, né? Mas alguns de vocês talvez já tenham lido esse relato lá na nossa página do Facebook, Aprendendo sobre Mediunidade, tá? Porque eu costumo escrever algumas experiências espirituais fora do corpo, tá? Então eu gosto de deixar no papel algumas registradas até para conhecimento, para aprendizado, e quem sabe no futuro ter, né, um cabedal aí de informação sobre isso. Se eu não estou enganado, foi na noite do dia 29 para o dia 30 de dezembro de 2016. Então eu fui dormir naturalmente, como sempre. Às vezes eu já tenho a sensação de ter uma missão a realizar, às vezes não, às vezes eu só acordo no lugar. Como eu sempre costumo lembrar, eu não tenho toda a experiência minha saindo do corpo, eu já costumo despertar lá no local onde vai ser realizado o trabalho. Então ocorreu que nessa noite eu surgi com os mentores amigos, né, com nossos amigos espirituais e com uma equipe que até estava um pouco maior, né, em uma área que parecia uma área que tinha um pier, e tinha um armazém com várias salas, né, digamos assim, parecia como uma pequena fábrica abandonada. E tinha um pequeno bairro em volta, assim, mas tudo era muito escuro e digamos assim, num clima muito pesado. Então, quando eu cheguei próximo ao lugar, eu fui orientado, né, pelos nossos amigos espirituais que eu devia entrar, mas não me envolver diretamente com o espírito, com a entidade que estava lá naquele lugar, dominando aquele lugar, agindo naquele lugar. Então eles disseram que eu deveria aguardar, observar e aguardar, e no momento certo, né, eu deveria entrar em ação e fazer alguma coisa. Bom, eu não sei se eu falei em outros vídeos, mas por que os outros espíritos não fazem tudo? Porque cada um tem uma tarefa. Né? Cada um tem uma tarefa específica e no caso a minha, como pessoa encarnada, a minha energia se aproxima de outros espíritos mais baixos que estão desencarnados ou de espíritos encarnados que estão fora do corpo. Então, ou seja, eu fico visível para eles. Então, por isso que eu sou uma peça nesse assunto, tá? Então, mas ninguém tem uma importância maior. Veja, eu sou uma pecinha do processo. Tem todos os outros mentores e trabalhadores que fazem uma série de coisas. Então eu entrei naquela fábrica abandonada que realmente, para mim, dizer para você com certeza se aquilo era um plano espiritual, se era uma espécie de zona de umbral, eu acho que era uma espécie de zona de umbral, sabe? Uma zona umbralina, um lugar onde os espíritos afins criam, né? Onde eles têm as memórias deles e as perturbações, e esses lugares se materializam de acordo com, digamos assim, os pesadelos deles, né? Então, nesse lugar eu entrei e fui atravessando as salas até que eu cheguei numa área que tinha duas salas grandes divididas, né? E por uma porta grande, na verdade não era uma porta, uma abertura, e a sala da direita tinha uma porta comum. Nesse lugar tinha objetos velhos, como se fosse uma máquina, uns galões,
e eu fui orientado mentalmente que eu deveria ficar ali aguardando até o momento que eles dissessem o que eu tinha que fazer, né? E eles disseram para tomar cuidado, para ficar ali quietinho, que a entidade, que o espírito que trabalhava ali iria aparecer. Bem, eu confio nos mentores espirituais quando eles dizem faz dessa forma, eu confio como eu tenho que fazer, né? Então eu sentei atrás daqueles galões e fiquei observando abaixado, e eu vi que encostado na parede tinham 3 caixões de madeira encostados, né? Encostados na parede, assim, inclinados. E caixões pareciam bem feitos, né? E tudo mais. E eu achei aquilo muito curioso, mas eles tinham dito para não interferir em nada até o momento que eles dissessem que eu deveria fazer alguma coisa. Então, naquele momento, quando eu avistei os caixões e eu achei curioso, eu notei que entrou pela porta o espírito que vivia naquele lugar e que aparecia ali de vez em quando, né? que era um homem, né? Parecia masculino. Ele era alto, parecia ter assim uns 2,70 metros, 2,60 metros, é claro, espírito, né? Lembram do vídeo anterior quando nós falamos de perispírito, que é moldável, fica da forma que desejar, até de formas feias, né? Então, esse espírito que entrou, ele era alto, tinha membros compridos, né? Os braços eram um pouco mais compridos que o normal, assim como as mãos e os dedos, a cabeça era alongada, ele não tinha rosto, ele tinha um rosto branco, simplesmente sem traços, sem nada. Parecia que ele tinha o rosto envolvido como se fosse uma múmia, mas era liso, né? E ele vestia um terno. O curioso é que ele vestia um terno preto, né? Com aquela forma ali. Então até ele parecia de certa forma elegante, mas com aqueles membros compridos, né? E aquela forma aterrorizante. Bem, eu não me envolvi com o espírito, deixei ele lá, né? Até que chegou o momento que um homem entrou na sala, né? E esse homem deu para perceber que ele foi conduzido, ele não apareceu ali sozinho. É claro que, de alguma forma, depois os mentores me explicaram que ele tinha a atração, né? Digamos assim, a sintonia com essa energia de medo, né? Mas ele foi conduzido até lá por outros espíritos que queriam, sei lá, penalizar ele, não sei explicar, cada caso é um caso, né? Então ele foi levado até lá. Quando ele chegou, ele estava com o rosto, ele estava paralisado, andava, mas como que fosse comandado. E o rosto dele paralisado. E ele só mexia as pálpebras e os olhos para um lado para o outro e com muito medo. Então quando ele chegou lá e viu aquele espírito, ele ficou mais apavorado ainda. Mas ele não podia correr, ele não se mexia, ele estava, como a gente diz, paralisado pelo medo, né? Então aquela entidade pegou ele pelos ombros e colocou ele dentro do caixão, né? E ajustou ele ali. E ele ficava cada vez mais aterrorizado. Num certo momento, aquele espírito colocou a mão em cima do peito dele, né, no chakra cardíaco, e sugou energias dele de sentimento, né? Todo o que estava no psiquismo dele, aquela energia pesada, tragou para dentro dele. E quando o espírito puxava, ele parece que respirava um pouco mais fundo e ficava ofegante, como se estivesse degustando aquela energia, né? Então, em seguida, ele deixou aquele homem ali. Em seguida entrou uma criança. Então era um menino de mais ou menos 6 a 9 anos, eu não sei, eu sou muito ruim nesse negócio de definir idade de criança, mas parecia ter entre essa idade. O menino da mesma forma estava paralisado e ficava igual o homem, só movia os olhos. Mas o menino, eu percebi de longe que ele não estava tão consciente quanto o homem, né? Depois os espíritos explicaram para mim que como ele é uma criança, então ele tinha, digamos assim, uma vantagem dos mentores dele, não permitia ele ter tantas lembranças daquilo, ele ia ter flashes, iria acordar, né? Como quem tem um pesadelo, mas ele não ia lembrar totalmente. Então, mais uma vez aquele homem comprido de terno pegou aquele menino, colocou no caixão e fez o mesmo processo, colocou a mão e sugou energias do espírito daquele menino. Em seguida, entrou uma moça. Então, era uma moça bonita, com
cabelo assim, encaracolado, louro, né? E o espírito fez a mesma coisa. Ele pegou a moça pelos ombros, ela parecia estar com mais medo do que os outros, e ele colocou ela dentro do caixão. E até ele foi, parece que delicado, colocando como se aquela ali, ele pensasse assim, essa aqui eu vou ter mais gosto de sugar a energia. Né? Então ele fez da mesma forma, colocou a mão, né, no chakra cardíaco dela e tragou a energia da mesma forma. Em seguida, ele fez uma coisa diferente dos outros. Ele puxou de dentro do paletó dele um punhal, né, um punhal grande, e manipulava aquele punhal como se fosse assim um objeto muito caro para ele. Né? E aquele punhal era usado para, digamos assim, atormentar, para causar medo, para torturar. Então o que ele fez? Ele pegou aquele punhal, colocou no peito da moça e enterrou, que parece que eu até escutei quando o punhal atravessou e bateu no caixão do outro lado, na madeira. Né? Então, alguns de vocês estão pensando agora, mas que coisa aterrorizante, mas isso no plano espiritual, ninguém ia morrer ali de verdade. Né? Mas é claro, estava morrendo de medo. Né? E eu ali estava aguardando o que eu deveria fazer. Né? Então eu fiquei esperando. Depois que o espírito fez aquele negócio com o punhal e a moça ficou muito mais aterrorizada, com os olhos arregalados, né? Ele se afastou e parece que, sabe quando a pessoa comeu demais e não quer mais saber, eu não quero mais ver isso aqui? Ele pegou, fechou os caixões e simplesmente saiu ignorando o que tinha acontecido ali. Quando ele fechou os caixões e saiu, né? Então os mentores disseram mentalmente para mim, agora é o momento que você vai trabalhar. Você tem que ir nos caixões, abrir os caixões e tirar eles de lá. Só isso, mais nada. Por quê? Porque eles me viriam, eles iam me identificar, né? Não iam saber quem eu sou, mas iam saber que tinha alguém tirando eles dali. Iam ter essa sensação de estar sendo salvo. Então o que eu fiz? Eu fui lá, mas eu não conseguia abrir os caixões, eles estavam trancados. Então eu vi que em cima de um objeto tinha um machado. Então eu peguei aquele machado, alguns de vocês vão dizer assim, mas machado no plano espiritual? Gente, plano espiritual tem tudo que tem aqui, é a mesma coisa, ninguém fica pulando em nuvem no vazio, tá? Então eu peguei aquele machado, quebrei os caixões e tirei um a um, né? Quando eu puxei a moça, o punhal simplesmente transpassou o corpo dela. Não tinha sangue, não tinha nada, gente, era espírito, né? Então, o punhal ficou ali onde estava. Então, eu simplesmente peguei eles, toquei na cabeça deles e disse mentalmente, vão para casa, acordem. E eles, cada um que eu fiz isso, o corpo simplesmente se desmaterializava dali, né? E os mentores disseram, não, agora nesse momento eles estão acordando no corpo deles. Né? E eu fiz a minha parte ali. E aí os mentores disseram, agora é o momento de você sair, porque nós vamos limpar as energias do astral aqui e nós vamos capturar a entidade para levar para outro lugar, para ser tratado, provavelmente para uma casa espírita ou algo assim, ou ele vai ser retido por algum tempo, né, para algum tipo de tratamento. E aí eu perguntei quanto ao punhal. O punhal, eles disseram que tinha uma equipe espiritual especializada em artefatos, que, digamos assim, artefatos que são mágicos no plano espiritual, que tem certo, não que fazem magia, mas que tem, digamos assim, aglomerados de energia negativa. Então aquele artefato ia ser cuidado e desmaterializado depois. Bem, eu saí daquele lugar, daquela fábrica antiga, e quando eu me aproximei de um mais ao longe, né? Tinha um bar, e nesse bar tinha um homem sentado. E eu ia simplesmente ficar de longe, observando até o momento que eu tivesse que voltar para o corpo. Então naquele bar o homem disse, ei, você vem aqui, quero falar com você. Aí quando eu olhei o homem, eu achei engraçado, porque o homem tinha uma semelhança muito grande com aquele ator, um ator de filme americano, não sei se ele é americano, que é o Ed Harris, né? Então parecia idêntico, né? Não que era o Ed Harris ali, não era, né? Mas a semelhança, digamos assim, para vocês terem uma ideia. E aí aquele homem interessado, ele perguntou, ei, você viu um punhal lá naquele lugar? Aí eu falei, vi. Ele disse, está com você? Eu falei, não. Eu falei, ele já foi levado, eu acho que alguém levou e ele vai para outro lugar.
Aí ele ficou meio desapontado, assim, meio que baixou a cabeça, tipo, era a minha chance de pegar, porque aquele punhal tinha uma importância pela energia negativa, né? Ele podia ser utilizado aquilo ali de alguma forma. Mas então os espíritos que estavam lá, os mentores, levaram aquilo para ser cuidado. Então depois eu não vi mais aquele homem, eu saí dali de perto porque eu vi que todo lugar era do mesmo tipo de energia, né? Então vocês vejam que existem muitos arquétipos do medo criados, né? Onde as pessoas se aterrorizam em pesadelos, em sonhos estranhos. Agora o mais interessante veio no final. Depois que eu acordei no outro dia, era dia 30, né, dezembro de 2016, eu sempre gosto de pesquisar alguma coisa, de tentar entender como é que aquilo aconteceu e o que que era. Então eu fui na internet e pesquisei homem alto, de terno, com membros compridos, e eu fui relacionando e eu achei a figura idêntica ao homem do sonho, aquela entidade. A figura vinha de uma lenda urbana, eu acho que americana, chamada Slender Man, né, que é o homem magro, homem comprido, né, magro e comprido, alguma coisa assim. Então existiam várias imagens dessa lenda urbana e parece que até foi feito um filme, né, dessa lenda urbana. Então olhem como as pessoas alimentam o medo na cabeça deles, lendo coisas, vendo filmes, e depois esse medo é utilizado por espíritos malignos, maus ou até brincalhões para aterrorizar as pessoas depois que elas saem do corpo durante o sono. Por isso a importância de nós cuidarmos de como nós alimentamos a nossa mente, com o que nós alimentamos a nossa mente. E não só o que alimentamos, mas como nós processamos o nosso medo. Do que nós temos medo? O que nós podemos vir a encarar e vamos ter que enfrentar. Então, existem várias e várias coisas na nossa mente que os maus espíritos podem utilizar. Então fica a lição aí de uma projeção astral, né, nessa nossa história que aconteceu lá em 2016, né, de nós trabalharmos os nossos medos, trabalharmos junto com os mentores, aceitar os conselhos deles, né, compreenderem os conselhos deles, e sempre tendo em mente que fora do corpo nós não trabalhamos sozinhos, sempre estamos em conjunto, em equipe, trabalhando, né, com Deus, trabalhando com Jesus, sempre com fé e alegria, independente da situação. Se nós estamos com a luz, nós podemos ter coragem, podemos ter alegria e ajudar quem precisa até nas situações mais esquisitas, estranhas e aterrorizantes. Então fica o abraço para vocês, muita paz, muita luz no coração, gente. Obrigado, até o próximo vídeo. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Até lá!